Bom dia, irmãos. Bom dia, gente. Bom dia. Agora eu ouvi. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja em cada coração. Vamos abrir a palavra de Deus, do Evangelho de João. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 9. Evangelho de João, capítulo 1, dos versos 1 ao 9. Bom dia a você que nos acompanha também aí através da internet. Deus possa falar grandemente ao seu coração essa manhã. Evangelho de João, capítulo 1, dos versos 1 ao 9, que diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, ou o verbo, né? Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens cresçam. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Deus abençoe essa palavra no nosso coração, mostrando aqui que Jesus, né, é Deus, e ele estava desde o princípio com Deus na criação. E ele veio depois ao mundo, né, como homem Deus, mas ele não nasceu ali, ele não começou a existir ali, ele nasceu como homem, mas existia desde a eternidade, né, com Deus. E tudo que foi feito por meio dele. E o importante aqui para guardarmos nessa manhã é que a verdadeira luz do mundo é Jesus. E quem não está com Cristo está nas trevas, né? Somente está na luz aqueles que têm o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse dia. Vamos colocar diante de Deus também os nossos pedidos de oração, né? Mais uma vez é uma alegria ver o irmão José Maria aqui conosco, já caminhando com as suas próprias pernas, né? Menos de 6 meses depois de tudo que aconteceu com ele, ele já está aí uns 80% recuperado para a honra e glória do Senhor. Temos que orar também pela vida do Luiz Carlos, né, o filho da irmã Ana Maria. Ele está no CTI e muito mal. Ontem a família foi chamada para vê-lo, né, alguns órgãos já pararam e ele, só por um milagre, pode realmente sobreviver. Nós possamos estar orando também pela irmã Ana Maria, pela Lídia, cada um dos seus parentes, né, que é um momento muito difícil, esse momento que eles estão enfrentando. E se alguém tem mais algum pedido de oração, esse é o momento de você falar brevemente, nós vamos orar também pela sua vida. Está vendo chegar ali também a irmã Meire, né? Orar pela família do irmão Eliseu. O André faleceu essa semana, um jovem, né, com muita alegria, temor de Deus. Então é algo muito difícil para a família. Deus possa continuar confortando e consolando o coração de cada um deles. Então, vamos orar. Coloque-se em pé no seu lugar. Vamos colocar a nossa vida diante do altar do Senhor. Querido Deus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pela oportunidade, privilégio de nos reunirmos como igreja do Senhor para prestar-lhe culto. Que o Senhor possa, Deus, receber esse culto de louvor, adoração, estudo da palavra. Ó Deus, e que o Senhor possa receber com cheiro suave no seu trono de glória. Que nós possamos oferecer aquilo que temos de melhor para o Senhor, pois o Senhor merece, Deus, tudo aquilo que temos e somos de melhor. Pai, nessa hora, clamo ao Senhor pela vida, Deus, do Luiz Carlos, que está naquele hospital entre a vida e a morte, mas Tu é o Senhor da vida, e o Senhor sabe, Deus, o tempo de cada um. Se for, Deus, para que ele possa sair dali e ter uma vida digna diante do Senhor, que o Senhor restaure a sua saúde. Se
tiver chegado a hora do Senhor levar, que o Senhor também traga conforto e alento a cada um dos seus familiares. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, também colocamos a vida, Deus, da família do André nas tuas mãos, que o Senhor continue consolando, Deus, os corações. Aprove o Senhor recolhê-lo, mas que o Senhor traga alento e conforto para cada um dos familiares que ficaram. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos pela vida do irmão José Maria, que pela segunda vez pode estar aqui na igreja, caminhando com seus próprios passos. Ele é uma prova, Deus, do poder do Senhor sobre a vida dele, da restauração, do milagre que foi feito, Deus, sobre a sua vida, e que o Senhor continue completando, Deus, a obra que o Senhor mesmo começou. Pai de amor e de infinita bondade, cada pessoa que entrou neste lugar, eu creio que o Senhor me despertou o desejo de cada um estar aqui, cada um que acessa, Deus, pela internet, também o Senhor colocou o desejo no coração de estar cultuando ao Senhor nessa manhã. Que, ó Deus, cada um de nós possa ser cheio do Teu Santo Espírito, cada um de nós possa, ó Deus, aprender um pouco mais de Ti, e que cada um de nós, ó Deus, possa realmente sair deste lugar diferente de como entramos, certos de que oferecemos um culto agradável ao Senhor e certos de que fomos alimentados também pelo Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, coloque no nosso coração a cada dia fé e esperança para vencermos esses tempos cada vez mais difíceis. Assim oramos no nome santo de Jesus. Amém. Você pode se sentar, o ministério de louvor, né, vai dar continuidade. Aleluia. Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Convido os irmãos a ficarem de pé, para que juntos nós possamos nessa manhã entoar hinos de louvores ao Senhor, a esse Deus que nos permitiu estar aqui neste lugar. Para nós é uma grande alegria sabermos que Deus tem cuidado de cada um de nós. Também eu quero direcionar a minha palavra a você que pelas mídias sociais está nos unindo nesse momento, um só culto, um só corpo, que você possa ser abençoado também nessa manhã. Eu quero, antes de tudo, orar, nos apresentar diante de Deus mais uma vez em oração, colocando as nossas vidas diante do altar de Deus, sabedores nós que nós necessitamos que Deus fale conosco nessa manhã, sabedores nós que nós necessitamos entoar louvores a Ele, gloriar o seu santo nome. Curva sua fronte, ore comigo em nome de Jesus. Senhor Deus nosso Pai, nós te damos graças, ó Pai, pelo seu imenso amor. Te damos graças, ó Deus, porque fomos alcançados, ó Pai, pela salvação, Senhor. A sua igreja se reúne aqui neste lugar, Senhor, nessa manhã, para poder, ó Deus, te glorificar, para te reverenciar, para dizer que o Senhor é o único digno de toda a glória, de toda a honra e de todo louvor. Toma os nossos corações, Senhor, em tempos tão difíceis, ó Deus, que nós possamos externar a alegria de Jesus Cristo em nossas vidas. Que não haja tristeza, mas que haja neste lugar celebração à vida, celebração à ressurreição, celebração a Jesus Cristo. Em espírito e em verdade te adoramos. Aleluia. Agora o Senhor te adora.
Durante esse cântico, os irmãos que trouxeram dízimos e ofertas terão a oportunidade de dizimar e ofertar a casa do Senhor. Mas eu gostaria de trazer à nossa memória aquilo que foi dito pelo profeta Jeremias lá em Lamentações, que diz assim: que a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, renova-se a cada manhã. Significa dizer que a misericórdia que te alcançou ontem foi renovada no dia de hoje. Isso é graça. Que nós possamos mensurar isso, que nós possamos ter a dimensão dessa graça que nos alcançou todos os dias. Eu quero orar por você, orar pelos dizimistas, clamando ao Espírito Santo de Deus que traga provisão, clamando ao Espírito Santo de Deus que continue nos sustentando nas nossas dificuldades. Senhor Deus, eis a sua igreja diante de Ti num momento tão especial, que nós possamos, ó Deus, mensurar, Deus, aquilo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai, e nós somos gratos, ó Deus, por aquilo que nós nem sabemos, mas que o Senhor já fez, ó Pai. Que o Senhor possa estar trazendo, ó Deus, provisão, ó Deus, a casa, ó Deus, do seu povo, a sua casa também, Senhor. Que esses tempos, ó Deus, não sejam, ó Deus, não nos vençam, mas que sejam vencidos pela nossa fé, Senhor. Sabemos que o Senhor milita as nossas causas, sabemos que o Senhor cuida de cada um de nós. Abençoe, ó Deus, os dizimistas ofertantes, ó Pai. Abra, ó Deus, as portas, ó Deus, para que o seu povo, ó Deus, possa trazer, ó Deus, dízimos às suas casas, Senhor. E que nós ofertemos o nosso coração, que nós ofertemos a nossa vida, que nós ofertemos o nosso tempo, porque és digno de glória e de louvor. Aleluia. Digno de glória levantemos nossas mãos.
reconhecemos a sua grandeza, nós reconhecemos sobre as nossas vidas, Deus, o ínfimo que nós somos, ó Pai, mas com o grande amor que nos amou, o Senhor nos trouxe a este lugar, Senhor. E a sua igreja prostrada diante de Ti, em louvor e adoração, reconhece isso, Pai, que não somos nada, Senhor, mas que o Senhor, ó Deus, tem particular cuidado com cada um de nós, ó Pai. Grande és Tu, maravilhas fazes Tu. Receba o louvor da sua igreja nessa manhã, com um cheiro suave, no seu trono de graça, feitos ainda por pessoas imperfeitas, mas sendo aperfeiçoados a cada dia por sua palavra. Aleluias, glórias ao Senhor. Amém. Esse é o momento que nós agradecemos a Deus por aqueles que completaram mais um ano de vida nessa semana. Se você sabe de alguém, ou você mesmo, é a hora de você se manifestar para que nós possamos orar pela sua vida. Luciana mesmo, tia Lu, né, gente? Tia Lu fez na quinta-feira, né, tia Lu? Quinta-feira, né? Tia Lu, porque é a líder do Ministério Infantil, né? Aí acabou sendo tia. Quem mais? Teve mais aniversariante, não? Pastor meu tio, que completou 86 anos. Olha que bênção, 86 anos, o tio da irmã Marlene. Como é que ele chama? José Inácio. José Inácio. Mais alguém lembrou aí de aniversariante? Essa semana? O meu irmão também. Seu irmão, Cíntia? Como é que chama o seu irmão? Alexander. Alexander, irmão da Cíntia, né? Fez essa semana também. Mais alguém lembrou? Então vamos orar pela vida daqueles que completaram mais um ano de vida essa semana e vamos entoar a Deus o cântico oficial que nós cantamos para os aniversariantes, né? Deus, muito obrigado mais uma vez por essas pessoas que completaram mais um ano de vida. Deus, o tio da irmã Marlene, o irmão da Cíntia, a Luciana, que o Senhor possa, Pai, em nome do Senhor Jesus, dar vida e saúde a cada um deles e que eles possam, Deus, viver todos os dias e anos que o Senhor tem preparado para eles na Tua presença, Deus, guiados pelo Teu Santo Espírito, guardando, Deus, os Teus mandamentos. Se alguém, Deus, que nos assiste também através da internet, está orando nessa hora por alguém que também completou mais um ano de vida essa semana, que o Senhor possa abençoá-los, Deus, e de igual modo. Assim entregamos essas vidas nas Tuas mãos, em nome santo de Jesus. Amém. Então vamos juntos cantar aí, né? Deus toma conta deles. Bom dia, os irmãos. Bom dia. A graça e a paz de Cristo esteja em cada coração nessa manhã. Bom dia a você também que nos acompanha pelas redes sociais. Que Deus possa estar abençoando a sua vida nessa manhã. Continuar ainda. Deus fala conosco através da palavra. Quero convidar os irmãos, primeira carta de João. Nós vamos aí, já que é EBD,
menos uma introdução a um estudo em 1 João. Visto que não há possibilidade de falar de tudo que essa carta nos traz aí dentro do que nos é proposto. Primeira carta de João. Primeira carta de João. Quero orar primeiro, em seguida nós faremos a leitura. Nós vamos ler boa parte aí, se não todo o capítulo 1 e alguns versos do capítulo 2. Deus, nós agradecemos ao Senhor por essa manhã. Somos gratos ao Senhor por tua misericórdia, Deus querido, que se renovou mais uma vez sobre as nossas vidas nesse dia de hoje. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque sem que merecêssemos alguma coisa, o Senhor tem nos abençoado. O Senhor está conosco, tem caminhado conosco todos os dias. Nós queremos ouvir também a Tua palavra nesse momento. Deus, assim como já sentimos o Senhor falando conosco através das canções que aqui cantamos. Fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, primeira carta de João, assim como as demais cartas de João, tem como autor o próprio João, que é o próprio João do Evangelho e também o João que escreveu Apocalipse, um dos filhos de Zebedeu. Não há um destinatário certo para as cartas de João. João escreve provavelmente a todos os crentes da Ásia. A carta não fala de um destino específico, como falam as cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele escreve aos Colossenses, aos Gálatas, quando ele escreve a Timóteo, havia endereço certo. O que se diz das cartas de João é que eram cartas circulares, cartas que deveriam circular pelas igrejas da região da Ásia daquela época. Ocasião e propósito. Os crentes daquele primeiro século estavam enfrentando uma das maiores heresias que estava acontecendo ali, aconteceu nos 2 primeiros séculos da igreja cristã. É uma das piores heresias, que era o gnosticismo. Essa doutrina combatia contra verdades da fé cristã. Quem eram os gnósticos? Os gnósticos, eles tinham como verdade central dos seus ensinamentos a ideia de que a natureza, o corpo humano, a carne, a natureza, a matéria em si, ela era totalmente má. E o espírito, nesse caso do homem, totalmente bom. Então, devido a essa verdade central dos seus ensinamentos, muitas verdades bíblicas vão ser relativizadas. Por exemplo, a salvação, eles entendiam que a salvação do homem era a libertação do corpo. O homem ele tinha que se libertar do corpo para ser salvo. E essa salvação não acontecia pela fé em Jesus, ela acontecia por meio do conhecimento adquirido. Conhecimento em grego é gnosis, de onde vem a palavra gnosticismo. Então eles entendiam que o conhecimento é que libertava eles desse corpo, dessa matéria ruim, onde o espírito era perfeitamente bom, mas a matéria era totalmente má. Essa libertação não acontecia então pela fé em Jesus, acontecia pelo conhecimento adquirido, era o que libertava
libertava eles desta prisão. Uma vez que eles criam que a matéria era totalmente má, relativizavam a encarnação de Cristo, porque Deus não poderia habitar um corpo humano. Uma matéria que era totalmente ruim, sendo Deus totalmente bom. Sendo Deus perfeitamente bom, não podia ocupar um corpo. Até então parece algo que não faz muita diferença para nós, mas se entendermos de fato este ensinamento, isso é muito grave, porque combate a ideia da encarnação de Cristo. E se Cristo não encarnou, verdades essenciais do Evangelho é de que Cristo veio em carne e morreu pelos nossos pecados. Cristo não era então 100% homem. O Evangelho diz que Cristo, nele habita corporalmente toda a plenitude divina. Alguém que sofreu na carne e na pele todas as aflições humanas, tinha 100% a natureza humana. Outra coisa que eles vão dizer é que Deus só veio habitar em Jesus no momento do batismo, abandonando esse mesmo Jesus no momento da morte. Deus vem, habita por um tempo, por ocasião do batismo, e momentos antes de Jesus morrer na cruz, Deus abandona esse Jesus e ele morre sozinho. São doutrinas que combatiam aqueles irmãos do primeiro século. Aí você pensa assim, mas espera aí, a Bíblia não diz tudo isso que nós temos aqui, esclarecendo quem é Jesus e tal, mas quero lembrar aos irmãos que aqueles irmãos do primeiro século não tinham essa Bíblia. Eles não tinham esse Evangelho, não tinham essas cartas de Paulo e os demais apóstolos, esmiuçando a teologia bíblica cristã, para poderem extrair essas verdades que hoje, com muita tranquilidade, nós conseguimos aprender, conhecer. Eles não tinham esse Novo Testamento que nós temos hoje, para eles consultarem, reverem e estudar isso. Eram pessoas que ouviam a mensagem dos apóstolos. Uma vez ouvindo essa mensagem, eles criam, se entregavam a Cristo pela fé. Mas como não tinha uma Bíblia para ficar consultando o tempo todo igual nós temos, não era tão simples assim, vinham os hereges e combatiam a fé daqueles irmãos, tentando infiltrar na igreja naqueles dias doutrinas heréticas que combatiam a verdadeira fé em Cristo, que de fato Jesus havia feito. Então eles relativizavam a salvação. Cristo não podia habitar um corpo, Deus não podia habitar um corpo humano, porque a natureza era má. Eles tinham um extremo rigor com o corpo. Paulo vai combater isso também lá na carta aos Colossenses. Pessoas que se martirizavam, porque se a matéria era má, então tinha que combater a maldade do corpo com rigor. Se por um lado eles tratavam o corpo com rigor, numa tentativa de expurgar os seus pecados, havia um outro extremo, caminhavam numa libertinagem fora do comum. Porque se o corpo era totalmente mau, violação do corpo não necessariamente significava uma violação da lei de Deus. Eles não estavam ofendendo a Deus no entendimento se o corpo fosse entregue ao pecado. Então eram dois extremos. Por um lado havia um rigor, mas por outro uma entrega total à libertinagem. E aí João vem falando nesses dois primeiros capítulos, vai continuar falando para frente um pouco mais de profundidade da importância da ética cristã, da vida cristã, da comunhão dos crentes com Deus e da comunhão entre si. Vamos então ler o texto, né? Logo no capítulo 1, João já introduz a ideia da encarnação de Cristo, quando ele diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos,
contemplamos o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da vida. A vida se manifestou, nós a vimos, dela testemunhamos, proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Então João já de cara, ele sequer faz muita saudação no início. Diferente das outras cartas que nós lemos, né? Há sempre uma saudação no início. O apóstolo sempre cumprimenta os irmãos, né? Saúda aos irmãos das igrejas. É comum uma saudação inicial e uma despedida no final. João não faz isso. Ele já inicia a carta já introduzindo a ideia da encarnação de Cristo. Cristo veio em carne. Nós o vimos, testificamos, podemos tocar na palavra da vida. O testemunho de João é então introduzido nesses primeiros versos. E ele já caminha para a ideia desta comunhão com o Pai e com o Filho Jesus, desde que eles haviam visto e podiam proclamar aquilo que eles haviam experimentado. Cristo veio em carne. Primeira preocupação de João é dizer àqueles irmãos daquele tempo, na ideia de fortalecer a fé. A ideia era fortalecer a fé daqueles irmãos, para que aqueles irmãos compreendessem a necessidade da comunhão, a necessidade de estar juntos e comungando do mesmo pensamento, do mesmo entendimento. Nenhuma heresia poderia estar filtrada na igreja, atrapalhando essa comunhão, atrapalhando esse entendimento dos irmãos, de que Cristo foi 100% homem, cumpriu cabalmente na cruz, com todas as aflições que um homem completo na sua natureza poderia enfrentar. Cristo enfrentou por nós. E ele começa, a partir do verso 5, nos mostrando uma ética do nosso comportamento com Deus e, consequentemente, com os irmãos. Todas essas palavras de João aqui é uma tentativa, uma ideia é com a intenção de combater de fato os pensamentos relativistas daqueles que estavam infiltrando doutrinas heréticas na igreja. Esta é a mensagem que dele ouvimos, diz o verso 5, e transmitimos a vocês: Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, a ideia de que aquele que caminha com Cristo, aquele que confessa a Cristo, deve caminhar na luz, como Cristo na luz está. Enquanto aqueles que relativizavam essas verdades e diziam: não, a matéria é ruim, pode se entregar ao pecado, pode caminhar de qualquer maneira, Deus não vai se importar com isso. João está dizendo: Deus é luz, e nós precisamos caminhar na luz. O que isso tem a ver com nós nos dias de hoje? Tem a ver que há muitos ensinamentos nos nossos dias, relativizando muitas verdades bíblicas. E nós muitas vezes caminhamos no perigo de assimilar esses ensinamentos e relativizar o nosso compromisso com Deus. O mundo ensina muitas coisas, há uma ideia de muitas coisas não ter problema nos nossos dias de hoje. Deus é luz, continua sendo luz, permanece sendo luz.
assim como aqueles irmãos precisavam continuar caminhando na luz, não dando ouvido a espíritos que ensinavam coisas ruins. João vai dizer lá no final da carta até a respeito disso. Prove se os espíritos são de Deus, se não são de Deus. Quantas coisas nós vemos sendo proclamada, manifestada em nome de Deus, sem de fato ser de Deus. E ele vai dizer, esta comunhão que temos uns com os outros, nós devemos estar na luz, andar na luz, como Ele está na luz. Assim nós conseguimos ter comunhão uns com os outros. João não consegue enxergar uma comunhão entre os irmãos daquela igreja sem uma comunhão plena com Deus. Não tem como. É incompatível a ideia de termos comunhão uns com os outros se não temos comunhão com Deus. Essa comunhão, ela precisa primeiro ser com Deus, e em seguida termos comunhão uns com os outros. Se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. E aí ele vai dizer, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A ideia é caminhar como Cristo caminhou. A ideia é caminhar numa coerência daquilo que Deus nos ensina através da sua palavra. É incompatível caminhar nas trevas. Se professamos um evangelho da luz, se falamos de uma fé de um Deus que é luz, João está dizendo isso. Se nós andamos na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Em seguida, João vai dizer a respeito da confissão de pecados, do reconhecimento daqueles que de fato andavam na luz e reconheciam a necessidade de pedir perdão. Confissão de pecados, ele vai relatar do verso 8 do capítulo 1 até o capítulo 2, verso 2, dizendo assim: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, a verdade não está em nós. Exatamente por aqueles que diziam não haver pecado, aquilo que praticavam no corpo. Podiam praticar qualquer coisa no corpo, não havia pecado. Isso não violava a lei de Deus, uma vez que a natureza humana é pecaminosa, era totalmente humana. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo. Há aqui uma condição de confessar pecados, de reconhecer diante da luz de Deus os nossos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça. A necessidade daqueles que caminham na luz, o reconhecimento de que precisam ser perdoados. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. A realidade do pecado, então, na vida da igreja. E a necessidade de reconhecer esse pecado e estar diante de Deus, confessando esse pecado. Volto a dizer da relativização dos nossos dias a respeito daquilo que é pecado e daquilo que não é pecado. Parece que não estamos acompanhando os textos bíblicos que falam de pecado. Quantas coisas nós estamos vendo ser praticadas nos nossos dias e as pessoas dizem, isso não tem nada a ver, não é pecado, enquanto que a Bíblia diz que é. Não há uma observação daquilo que Deus diz na sua palavra a respeito dos nossos pecados. Se afirmamos que não temos cometido, fazemos de Deus um mentiroso, a sua palavra não está em nós. João não consegue ver compatibilidade nisso.
Alguém que confessa o nome de Cristo e de fato afirma não ter pecados, não ser de fato um pecador. Meus filhinhos, diz o verso 1 do capítulo 2, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Ou seja, a orientação da palavra de Deus é toda no objetivo de que caminhamos na luz. Há um chamamento, há um convite a caminhar na luz. Mas se pecar, ele considera então a possibilidade. Temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E aí ele vai dizer, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Essa palavra propiciação é interessante. É a ideia de Deus se tornar propício ao homem. É diferente do propiciador, aquele que oferecia uma oferta propiciatória. Cristo é a própria oferta propiciatória. Ele é o propiciador, ele próprio é a oferta, ele próprio é o sacrifício pelo pecado. A propiciação é a ideia de um Deus que estava em inimizade com o homem. Essa oferta foi oferecida, Deus tornou-se propício a nos ouvir, propício a nos aceitar. É a ideia de que Deus está então à disposição de aceitar o homem pelo sangue de Jesus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não a salvação, simplesmente a libertação do corpo. É triste ver as pessoas dizendo, crendo, que partir desta vida às vezes é a solução para todos os seus problemas. Triste situação de pessoas que pensam que partir desta vida simplesmente será o fim de todas as coisas, todos os problemas estão resolvidos. É uma espécie de salvação do corpo. É uma espécie de salvação de todos os problemas. Triste essa situação, porque a realidade não é essa. A Bíblia não nos ensina isso, a palavra de Deus não nos mostra isso. Mas a Bíblia fala da eternidade com Deus. A Bíblia fala deste momento que nós passamos aqui. E continuaremos na eternidade com Deus. Ele é a propiciação. Ele próprio se tornou a oferta pelos pecados. Ele se fez oferta. Ele foi a oferta pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Sabemos que o conhecemos. Ele introduz então agora, a partir do verso 3, a obediência aos seus mandamentos. Se desejamos andar na luz, precisamos reconhecer, e na luz é possível reconhecer quem somos de fato. Na luz nós reconhecemos quem somos, confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, perdoa, e nós continuamos caminhando. A partir do verso 3 ele vai dizer, em obediência, se o conhecemos, se sabemos que o conhecemos, sabemos que o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Novamente uma refutação da doutrina gnóstica, porque o gnosticismo, gnosis, como eu disse no princípio, é conhecimento. Então ele diz, se eu conheço, ele está dizendo para os gnósticos, né? Se alguém diz, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. A verdade não está nele. A verdade não é simplesmente algo que deve ser falado, mas deve ser praticado. A verdade do Evangelho não é simplesmente para ser proferida, mas é para ser praticada. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele.
Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. É a ideia de obedecer a sua palavra, caminhar na verdade. A partir do verso 7, João começa então a falar desta comunhão e a dizer do amor entre os irmãos e o desejo de estar em comunhão uns com os outros. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio. A mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. A ideia é de que a verdade do Evangelho prevalece sobre as inverdades das heresias que nós ouvimos. O que João está querendo transmitir àqueles irmãos é que a verdade do Evangelho ela prevalece. A verdadeira luz já ilumina. E as trevas vão se dissipando onde chega a luz. É a ideia de que o Evangelho prevalece sobre as trevas. Aquele que anda na luz prevalece e consegue ver todas as coisas, enxergar todas as coisas. Quem afirma estar na luz, mas é seu irmão. João começa a introduzir então o ensinamento da comunhão entre os irmãos, entre aqueles que partilhavam da mesma fé. Aquele que afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. A ideia do amor e do ódio aqui é muito mais do que simplesmente a expressão de um sentimento. É a realidade disso ser refletido na prática. O amor, então, não pode ser simplesmente falado. Ele deve ser vivido. Ele deve ser compartilhado. Ele deve ser vivenciado na relação dos irmãos. Daí a importância de caminharmos juntos. Não somente nos momentos de alegria e nos melhores momentos da nossa vida. A palavra de Deus nos convida não somente a sorrir com aqueles que sorriem. Comunhão não é só isso. Comunhão também é chorar com aqueles que choram. Comunhão também é caminhar com aqueles que estão sofrendo. Comunhão também é partilhar da dor daqueles que sofrem. Não é somente viver de momentos felizes, e onde há fartura, onde há festa, onde há banquetes e confraternizações. A comunhão ela se revela, a verdadeira comunhão também se revela em momentos difíceis, é para todos os momentos. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, não sabe para onde vai. Quantas pessoas caminhando sem saber, sem direção, porque estão caminhando em trevas. Dizem conhecer a verdade, mas estão dando ouvidos a questões heréticas que a Bíblia não diz, que a palavra de Deus não diz. Está em trevas, anda nas trevas, não sabe para onde vai, está perdido, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Nós precisamos voltar a caminhar nesses dias, mais do que nunca, pelo Evangelho. Nós precisamos voltar, há uma necessidade nos dias de hoje, de um retorno, mais do que depressa, às Escrituras Sagradas. Para que tudo que nós vamos fazer, para que a nossa vida seja realmente direcionada pelas Escrituras. Se há uma palavra que nós podemos resumir esses 2 primeiros capítulos de João, é a comunhão, a prática da comunhão e o fortalecimento entre os irmãos
comungavam de uma mesma fé contra as heresias que o mundo ensina. Não pense você que nós estamos livres de doutrinas semelhantes ao gnosticismo dos primeiros séculos. Está tudo aí. Está tudo aí diluído em outros segmentos. Está tudo aí. É só examinarmos. Está tudo aí sendo ensinado e sendo praticado por muita gente. Se há uma palavra que podemos resumir esses 2 primeiros capítulos, é a comunhão. A comunhão daqueles que caminham na luz. E daqueles que, pela luz, reconhecem seus pecados, confessam, caminham em obediência. Não a caminhada, é claro, isso não quer dizer, é claro, que caminharemos 100%. Ainda estamos num processo em que é possível o pecado. Então João coloca essa possibilidade logo no verso 1 do capítulo 2. Escrevo para que vocês não pequem, mas se pecar, então há uma possibilidade, há possibilidades. O pecado na nossa vida precisa ser possibilidade, não um fato, não uma prática constante. As nossas vidas, os nossos atos, nossa conduta deve ser orientada pela palavra de Deus. João está falando de uma vida ética, de uma vida cristã ética, não incoerente com os ensinos do próprio Deus, que nos ensina a sua palavra. João vai trazer muitos outros ensinos, é claro, na carta, mas já ultrapassamos nosso tempo, nós vamos ficar somente por aqui. Que Deus abençoe sua vida nesta manhã. E que seja desejo do seu coração realmente caminhar de acordo com o que a palavra de Deus nos diz. João nos traz essas orientações para que nós possamos caminhar por elas. Ele escrevia para crentes, ele escrevia para a igreja. Nós precisamos seguir essas orientações. Que Deus abençoe a sua vida. Encerrar nesta manhã orando. Você coloca diante de Deus no seu coração, e aquilo que nós podemos melhorar para servir melhor ao Senhor. Deve ser esse o nosso desejo, deve ser esse o nosso compromisso. Que Deus nos abençoe. Deus, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, que é, ó Deus, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Por ela nós devemos andar, e nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome nesta manhã. Ensina-nos, ó Deus, os teus caminhos. Ensina-nos, ó Deus, os teus caminhos, para que possamos, ó Deus, caminhar por eles. Oramos ao Senhor para que o teu Espírito, ó Deus, nos oriente a cada dia, nos toque, nos incomode, ó Deus, todas as vezes que tendermos a nos desviar da tua vontade. Orienta-nos, fica conosco. Nós te louvamos por este culto que podemos prestar ao Senhor nesta manhã. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Um ótimo domingo a todos os irmãos.